voltei, eu vejo você também. Bom dia, Hare Krishna. Bom que a gente tá aqui. Denise voltou, viva. E muito feliz por cada um e cada uma. Sei que algumas de vocês estão começando a fazer jornada aqui pro Vale da Rainha hoje, para o aniversário do Vitor de amanhã, e fica aqui o convite para quem ainda tiver tempo e puder remanejar alguma coisa, que eu sei que a vida é corrida para todo mundo. Vou ficar muito feliz da gente estar junto nesse instante. E cá estamos, né? Mais um dia que eu perco os óculos e acordo atrasado. Estou com os óculos com o grau errado do meu pai. Ótimo. Então vocês tenham paciência comigo na leitura da Gita, porque teremos algumas palavras que vocês vão me corrigir na versão. Agora, ainda assim, a gente vai para a reflexão antes disso. E quero deixar aqui também um comentário antes disso de tapas, cá, só para não esquecer. Eu vi um comentário seu sobre algo do jejum que interrompeu, voltou, continua, é o que você falou. Eu depois, quando a gente fez a reflexão no domingo, eu não citei isso, eu fiquei com isso na cabeça, tá meio fora de hora, mas é só para não deixar passar e para que você tenha esse lugar de acolhimento de todo o grupo, eu tenho certeza, e seu também. Tipo, vai como dá. Ontem mesmo eu escutava uma aula da Jetsuma e ela dizia que não tem problema nenhum falhar. O maior problema é não tentar. E que quando a gente pseudo falha em alguma coisa que de repente a gente fala, tinha que ser, tudo bem, isso tinha que ser, é o ideal. Agora tem o possível, né? E você como mãe sabe disso. Então ter sempre esse lugar de falar, tá bom, ou seja, eu tenho a consciência tranquila, eu me esforcei, agora é um outro lugar. Então só para não deixar isso passar e incentivar o teu jejum para que ele não pare, sabe? Para que você continue nele, que cada uma que continue no caminho como for necessário caminhar o caminho. Então, ou seja, tem de novo o ideal e tem o possível. E aí a gente vai caminhando. Enfim, para não passar. Gente, ontem a gente falou, nesse momento de reflexão, sobre essa soberania da espiritualidade, do Dharma, para a gente sair de uma dualidade, aonde a gente tem o bem de um lado, o mal do outro, que é quase uma pegadinha cósmica, aonde a gente acaba esquecendo a onipresença de Deus, aonde a gente acaba esquecendo que não existe força capaz de ir contra o divino, que qualquer potência que pareça contra, em algum momento está trabalhando a favor. Ou seja, às vezes a coisa aperta tanto que faz o ateu começar a acreditar em Deus. Entende? Então não existe uma forma da gente olhar e dizer assim, putz, aqui Deus não tá. Porque através daquilo, de uma forma que a gente não entende, então sempre pauta nisso também, não é tudo que a gente entende. Tem muito da verdade que ainda está trancado numa sala, no nosso coração, em uma língua estrangeira, como diz o poeta. Então a gente ainda não tem fluência para entender algumas coisas. Mas entendam e sintam que o divino é soberano. E que quando a gente olha para os momentos que a gente pensa que Deus não estava na nossa vida, é justamente nesses momentos onde algo abriu no nosso coração, onde alguma força tomou conta de nós, onde algum pensamento novo aconteceu e um crescimento bárbaro se fez. É óbvio que a gente gostaria que fosse pelo amor, mas aonde existe dor, também existe o divino. E uma das maiores provas disso é o parto de uma fêmea. Nesse lugar que cada um e que cada uma se dobre para perceber isso. Então, muitas vezes, eu sempre vi isso acompanhando pessoas em hospitais, ou mesmo no voluntariado, com idosos, com situações um pouco mais delicadas, e até no que eu posso dizer no voluntariado no próprio Vale da Rainha, em situações mais delicadas de dor, muitas vezes é realmente a fresta no coração aonde o divino entra. Né? Que o poeta diz que justamente onde dói, a ferida é por onde a luz entra. Essa é a palavra do poeta. E é bonito a gente pensar isso. É óbvio, de novo, ninguém quer sofrer, mas frente ao sofrimento, não amaldiçoa. É o que eu estou querendo dizer aqui. Porque o sofrimento, ele não necessariamente
É alguma coisa que a gente pode dizer assim, nossa, mas aqui Deus não tá, nessa pessoa não. Existem configurações cósmicas que são maiores que a nossa compreensão, que está ainda colocando Deus como soberano. Então olhem para a vida de vocês, olhem para a nossa vida. Quantos momentos que a gente falou, agora não vai dar mais, e justamente ali aconteceu. Quantas pessoas não passaram por coisas terríveis, inclusive eventualmente chegando como consequência a um desencarne, e antes do desencarne realizaram o divino, justamente pela dificuldade. Realizaram como cada um consegue alcançar esse divino. Então não coloquem, não amaldiçoem. A gente lembrar disso, não tem nada na vida para amaldiçoar, nada. Qualquer coisa que aconteça, olha com reverência, mesmo que seja reverência humilde de quem não entende, mas não dá um lugar na mente, no coração, onde algo possa ser profano. Entende? Quando a gente começa a profanar, é onde a gente não começa a perceber o divino ali. E onde não tem o divino, isso abre um campo para nós, para que a gente possa fazer o que quer que seja, porque aquilo lá não merece respeito. Aquilo, aquele, aquela. Então só tenha no coração isso. E aí dentro dessa reflexão que eu comentei, que hoje eu queria desdobrar de um outro jeito, existe também o que é o divino dentro de nós. E aqui eu uso um outro espaço para a gente percorrer. Às vezes a gente vive a nossa vida quase que de forma inconsciente, como se a gente fosse um projeto que corresse o risco de dar errado. Então pensa assim, é uma lei evoluir. Lei, do mesmo jeito que a gente está pregado na Terra, é uma lei desse planeta gravidade. A gente pode aprender a voar, a gente pode dar pulo, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas existe a lei. E existe uma lei que fala da nossa evolução. É uma lei. O nosso livre-arbítrio consegue fazer o quê? Que a gente eventualmente pule, que a gente crie os nossos aviõezinhos e que eventualmente a gente volte para a Terra. Ou seja, a gente consegue atrasar a história, mas a gente não muda a lei. O que isso quer dizer para nós? Que você, do jeito que você não vai falhar com a vida. Porque por muitas vezes a gente tem sonhos quando a gente é mais novo, mais nova. E a vida vai mastigando sonhos. Bastasse mastigar o sonho, ela mastiga também quem sonha. E a gente vai passando pela vida e fala, não deu certo. Não deu, eu falhei. Não consegui. Não vou mais conseguir. Já sou muito velho, já sou muito velha. Não gostaria de ter feito. Não farei mais. Como se a vida já tivesse tido como que um julgamento próprio de que ali não mais existiria esse mesmo sagrado soberano que a gente está colocando lá de fora. Então eu queria só lembrar a gente que ninguém aqui é projeto que pode falhar ou dar certo. Pela lei você vai dar certo. Pela lei, cada caminho que você está trilhando na sua vida é o caminho certo para você. Patrícia, mas eu preciso mudar. Ótimo, é igual a gente está na estrada. Você está na estrada, daqui a pouco tem, opa, aqui é a direita, se vira à direita. Opa, passei da entrada, faz retorno. Mas você não tem como dar errado. E qual é a lógica disso? O que você busca, o que eu busco, a gente já é. Como que você pode dar errado? O que você pode fazer, o que eu posso fazer de novo é atrasar. É a gente se seduzir pelas paisagens. É igual eu tô dizendo, a gente tá na estrada. Aí eu falo, nossa senhora, eu tava conversando, eu passei 20 quilômetros da entrada. Volta. Só isso. Agora não carrega como se você tivesse falhado, como se não tivesse outra oportunidade, porque essa oportunidade que você, em teoria, perdeu, te abriu outras oportunidades que você não teria tido se você tivesse mantido a outra rota. Então, percebam, porque existe muitas vezes no coração humano um senso de derrota.
como se a gente tivesse perdido. E a vida em você não perde. Do mesmo jeito que existe essa soberania do lado de fora, que a gente consegue enxergar nas situações, nas pessoas, nesse sagrado, aonde a gente com atenção diz, não dá para amaldiçoar nada nem ninguém, porque tudo é alguém, e esse alguém e essa situação carrega algo de alguém que é sagrado e que vem com a missão de cura e que vem com a missão de ensinar. Dentro da gente, colocar isso no nosso coração também. A gente não é um projeto olhando e dizendo assim, nossa, aqui eu dei certo, aqui eu dei errado, eu preciso fazer mais, porque então quando eu faço eu vou merecer, e merecendo eu posso ser amada, e daí eu me provo e eu me valido no outro, no reconhecimento do outro para eu ter valor. Esquece, você já tem valor. Se o outro reconhece ou não isso, é uma outra questão, mas você já tem valor. E quando você deixa de se validar no outro, você também alcança um lugar importante no seu coração, de liberdade. Você não depende da percepção do outro para se olhar e falar assim, nossa, como eu sou incrível. E quando a gente fala, às vezes parece infantil. Mas, por exemplo, quantas pessoas buscam 44 cursos da mesma coisa para começar a dar aula, porque elas querem a validação no papel? Então, quando a gente fala em voz alta, parece uma coisa de dizer, imagina, o que você está fazendo? O que você está falando? Eu sou uma pessoa adulta, eu não me valido em ninguém. Presta atenção. Olha só quando alguém que a gente ama, eventualmente fala pra gente, por que você vai fazer isso? Olha o peso que isso tem. Então, percebam, não é o outro validando o caminho da gente que deve fazer a gente caminhar. A validação do seu caminho é o seu coração. E se você coloca isso na mão do outro, te prepara porque você vai sofrer. Porque você está subjugada e subjugado na opinião do outro. Então não coloca o seu valor do lado de fora. Você não pode falhar. Você pode se atrasar e esse atraso vai trazer curas para você e vai trazer novos aprendizados e vai trazer novas aventuras nessa travessia que é a Terra. Agora, você se olhar em um lugar onde estou falhando, não sou bom, não sou boa o suficiente, olha o que fizeram comigo, preciso melhorar, ou seja, alguma coisa acontece, o algoz faz alguma coisa com você e você se melhora. Ontem eu e a Aninha, a gente estava conversando aqui de uma outra perspectiva, ou seja, do patriarcado, que é sempre, isso já em gênero, a mulher que tem que se adaptar para se defender, ou seja, como se essa mentalidade patriarcal não fosse mexida, é sempre a gente que está se reajustando. Então é igual, em outra proporção, o algoz faz alguma coisa, a gente sofre alguma coisa por causa do outro que não valida a gente, faz a gente se colocar numa posição aonde que a gente consente de falar, nossa, não fui o suficiente. E daí a gente vai fazer o trabalho do algoz. Como é que a gente vai se melhorar? A melhor coisa que a gente pode fazer é se conscientizar e não aceitar mais relação tóxica na nossa vida. Ponto. Agora, presta atenção quando existe essa validação, porque a gente está dizendo assim, bom, então eu tenho que fazer mais para merecer amor. Então isso daqui que deu errado é minha responsabilidade. Gente, as relações começam e as relações terminam como faíscas que se acendem e se apagam. É nessa simplicidade. O amor continua sempre. Agora, essa relação encontra. Nossa, a gente tinha tanta coisa em comum. Na Índia, inclusive, os casamentos arranjados, eles não são pautados em amor, que as pessoas se conheciam, tinham atração. Não é assim que se pauta. A mãe das duas partes conversam sobre as aptidões naturais dos filhos, ou seja, do filho e da filha, ali na infância. Então, o que gostava de fazer? Como que essa pessoa vai ajudar que essa outra pessoa manifeste os talentos naturais? Porque no final da vida, o que vai se valer, ou seja, no final da trajetória, não é simplesmente um momento de paixão, mesmo carnal, mas é um companheirismo na vida. Um companheirismo que tem a ver com o que a gente gosta de fazer, a partir de quem a gente é. É um outro lugar, entendem? Ou seja, encaixa em outros lugares.
E a gente vai se encaixando na validação, a gente vai colocando para fora, e daí a gente não recebe isso de fora, a gente não reconhece dentro, a gente pensa que falhou, acha que já não tem mais tempo, que a vida acabou, que não tem outra oportunidade. Como é que eu já vivi tudo isso e não aprendi? E aí dá-lhe a gente sofrer, não em cima do que a vida faz, mas do que a gente pensa de nós. Se liberta dessa pessoa dentro de você que te julga, que fala que é o outro que vai te dar o amor que você busca. É você, e já está em você. Não está numa relação, não está numa parceria, não tá, está em você. Já está em você. Não é que a gente vai se transformar, a gente já é. O que a gente não sabe é realizar isso. E esse é o caminho espiritual. Então entendam, a espiritualidade não quer fazer de você outra pessoa. Quem quer fazer de você outra pessoa é o mundo. E se você consentir no menor deslize, você está no caminho do outro. Você está no caminho do teu marido, da tua marida, do teu companheiro, do teu filho. Ou seja, você está vivendo a expectativa do outro. Não é assim? Alguém já teve uma experiência diferente dessa? Não, mas todo mundo já teve uma experiência em algum momento dessa. Eu esperava mais de você. Eu esperava que você fosse assim. Você deveria ter. Por que você está fazendo isso? Então, percebam, ou seja, vivam a verdade do coração de vocês e lembremos-nos, não existe como falhar isso. Você já existe. Então a espiritualidade está falando para nós, esquece tudo isso que está aqui na superfície, mergulha. Porque nesse mergulho, essa matéria-prima nossa, é na verdade Deus em ação através de nós, é Deus se percebendo através de nós. A gente pensa que a gente está sonhando, mas quem está sonhando é o divino. Na hora que você diz, eu acordei, não é você que acorda, é Deus que acorda e a gente que vai dormir. Então entenda, ou seja, o mundo está tentando fazer da gente outra pessoa. A espiritualidade está tentando fazer com que a gente volte a ser quem a gente é. Então fecha um pouco para fora, para esse lugar onde a gente sofre em cima do que o outro faz com a gente. Sofre em cima de tudo que a gente esperava dele, que a gente quisesse, que ele fizesse a gente feliz. E por que a gente não foi feliz junto em qualquer tipo de relação? Liberta o outro para você mesma se libertar. E se basta nesse lugar onde Deus é em você, nessa soberania da espiritualidade, que está em tudo, que está em todos, que está em você. E lembra, por lógica, você não tem como falhar, porque o que você busca é você. E que isso te dê uma calma, uma tranquilidade no coração, porque tantos de nós e tantas de nós estão buscando do lado de fora, incansavelmente. E essa busca é cruel, porque quem te faz feliz, já falaram, te faz triste. Pensem nisso. Quem te faz feliz é o poder que você dá. E se você deu o poder para a pessoa te fazer feliz, se segura. Porque a pessoa mudando de opinião, ela te faz triste também. E a gente sabe, porque a gente muda de opinião, que pessoas também mudam de opinião. E tudo bem. O problema é a gente navegar a oscilação da nossa mente com toda a espiritualidade que a gente está querendo se segurar do lado de dentro, não é assim? E ainda colocar o nosso barquinho para navegar a oscilação da mente do outro. Aí é óbvio, a gente vai chegar em uma exaustão emocional. Quem nunca não chegou nisso? Todo mundo conhece isso de alguma maneira. Onde a gente está navegando e de repente a gente se vê exausto emocionalmente. Porque a gente se colocou na mão do outro, na mente do outro. E aí de repente a gente diz, por quê? O que está acontecendo? O outro vem, o outro vai. A relação é a faísca que acende e que apaga. Algumas vezes ela consegue se reacender, mas são ciclos. As relações são cíclicas. Agora, o que está do lado de dentro, a matéria-prima, é a mesma e é você. Lembra que a gente comentou ontem sobre essa impermanência, ou seja, o céu é o mesmo, mas as nuvens vão mudando. As nuvens são essas manifestações que nós temos, às vezes mais nubladas, às vezes com nuvens mais claras, às vezes é temporal,
às vezes é névoa. Agora, quando está tudo fechado, a gente pode dizer que o céu não existe? Não. Então, tudo fechado é o quê? A opinião do outro que você deveria fazer de outro jeito, que você deveria ser outra pessoa, que você, então, por causa do que ele ou ela fez, você não merece o amor, ou você não é digna do amor, ou de respeito. Isso é só o céu fechado. Só respira e percebe que é nuvem passageira. O outro, a opinião, isso que a gente está, é nuvem passageira. Você não pode falhar com a vida, porque a vida já está em você. Você pode se atrasar, eu posso me atrasar, mas a lei é que cada um evolua. Evolua para quê? Para ser outra pessoa? Não, para ser você. Só que é difícil a gente acreditar nisso, porque foi tanta pancada que a gente levou que a gente não era o suficiente. A gente tinha que fazer tanta coisa para merecer alguma outra coisa, que de repente alguém chega pra gente e fala assim, então, você já sou? Como assim eu já sou? Não me amaram, me rejeitaram, não acreditaram nos meus sonhos, não me motivaram, e você tá falando que eu já sou? É isso que a espiritualidade diz pra gente. E quando a gente para quieto, quando a gente para quieta na natureza, com o mestre animal, quando a gente para quieto em silêncio, quando a gente contempla, quando a gente está perto de alguém que não julga, quando a gente pode deixar emergir algo maior através de nós, essas palavras ecoam. Então, de novo, não é ser alguém mais. Não é se transformar. Ah, Patrícia, mas a gente falou das curas e dos aprendizados. Sim, as curas e os aprendizados vão sempre acontecer a nível superficial. É sobre quem estamos e quem o outro está. A nível, ou seja, a onda vai passar por transformação. Ponto. A água, não. Agora a onda vai passar. Ah, não, agora a onda, então aconteceu esse encontro, a onda chocou na pedra e voltou, agora foi mais alta, mais baixa. A água não vai mudar. Então as curas, os aprendizados são pertinentes à onda, não à água. E a nossa identificação é constantemente a nível terapêutico, psicológico, na onda. Quando essa onda tem o psicológico e o emocional no lugar, ela começa a perceber a água. A água que é em Deus, no oceano, a água que é nela, onda. Então, estão compreendendo isso? Ou seja, é uma relação, a psicologia ela tem seu lugar, a terapia ela tem seu lugar. E benditas sejam as pessoas que nos guiam nesses lugares e a disposição de cada uma de percorrer lugares terapêuticos, porque são difíceis. Porque mexe com pai, porque mexe com mãe, porque mexe com traição, porque mexe com deslealdade, porque mexe com a expectativa que a gente tinha do outro, que o outro fez com a gente e o que a gente esperava da gente também. Então, bendito seja toda a terapia. Só que espiritualidade é uma outra coisa. Psicologia é onda, espiritualidade é água. E o que a gente quer, no final das contas, é ir nessa realização da água, porque na hora de entregar o corpo, embora a gente possa falar da trajetória da onda, o que vão perguntar pra gente é, você percebeu que você era água o tempo todo? E a gente vai olhar e falar, nossa, nem vi. Aí enquanto a gente responde, já vira outra onda de novo. Aí Deus olha pra gente e fala, vamos tentar outra vez. Então, percebam, a gente pode ir navegando a psicologia e a terapia e sempre vai ter o que aprender. Na transitoriedade da vida, sempre vai ter o que aprender. Sempre vai ter algo que curar. Seja em nós, em gerações passadas, no mundo. Sempre tem serviço para fazer. Só que a água é a mesma o tempo inteiro. Então, por favor, do mesmo jeito que existe, a Rosana comentando, talvez seja o embrulho da dor que nos afasta do eu sou. E ao mesmo tempo, olha que paradoxo, é justamente esse embrulho que para tantos de nós vira o caminho para a realização. É um paradoxo, né, Rosana? Então, só lembrem disso, porque a vida vai apertando. Ontem aqui, por exemplo, foi caótico absolutamente. Ontem quando eu fui dormir, eu falei, gente, como a onda passa por coisas. E a onda é dramática, né? Nós como ondas, nós temos vidas dramáticas.
Vidas dramáticas, especialmente porque todo mundo aqui tem algum senso de compaixão e empatia. E quem tem esse senso de compaixão e empatia olha para o outro, olha para o mundo, tem uma sensibilidade maior. Então tudo fica muito dramático, porque estamos num momento dramático. Mas isso nada quer dizer a respeito da água. Você pode falar, não, Patrícia, mas em um certo momento a água suja. A água continua água, só que agora ela sujou. Então ela vai se purificar. Mas a água é água. Então lembrem sempre disso para que a gente pare, e especialmente no nosso tempo, essa busca frenética para a gente ser outra pessoa. Porque essa busca frenética por outra pessoa em nós quer dizer o quê? Eu não sirvo. E imagina um pai que falasse para uma filha, uma mãe que falasse para uma filha, você não serve. O filho pode pensar isso, o pai e a mãe não concordam? Então, o pai e a mãe celestial não estão olhando para você e dizendo assim, você não serve. O que está acontecendo é que a gente está iludido enquanto onda. Porque os dramas são tantos que, de fato, a gente acaba indo para uma praia, outra, para a rocha, para o rochedo, volta. A vida da onda é dramática. A água, não. Então, quando as coisas aumentar, esse fluxo todo da vida de cada um e de cada uma, só entra nesse lugar de realização de que eu já sou a paz que eu procuro, eu já sou esse divino. E o caminho nosso é deixar de ser e não ser outra pessoa, o tempo todo. Isso vale até para os nossos corpos. Quem é mulher aqui, a vasta maioria sabe. A gente é objetificado até no corpo. E quem é homem percebe isso porque de algum jeito está incutido, tanto em homem quanto em mulher, porque é estruturado, que nem os corpos servem mais. Gente, olha, rola o feed. Quantos corpos alterados dramaticamente. Então, o que isso está dizendo? Que nem o meu corpo serve. Imagina, como eu penso não serve, como eu sinto não serve, o corpo que eu tenho não serve, e quando serve ainda por cima, daqui a pouco eu fico velha, velho, já não serve mais. E o que é isso? Então, olha, isso vai colocando na nossa cabeça constantemente, você precisa ser outra pessoa. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa pensar de outro jeito. Você precisa... Imagina só que tudo isso é onda. E você vai pensar de outro jeito? É só onda pensando de outro jeito. Ah, e a onda agora, a gente então tem cabelo comprido. Daqui a pouco tem cabelo curto. Tem cabelo, aqui é preto, aqui é branco. Aqui tá tudo bem. É só... Tá tudo bem, tá transformando. É onda. Só lembra que existe água por trás de tudo isso. E que essa vida, que é água, você não pode falhar, porque é uma lei. E o que quer que seja que esteja acontecendo, não está querendo te apontar para ser outra pessoa do ponto de vista da espiritualidade. Está apontando para você deixar de ser quem você não é. É como se a gente tivesse soterrado, soterrada. Alguns de nós já sentiram isso, com certeza, não sentiram? Que é tanta responsabilidade, especialmente para quem sente compaixão. Porque quem é compassivo vai passando pelo caminho e muitas vezes fazendo pelo outro e não com o outro. Atire a primeira pedra quem nunca, não é assim? Dentro da família, não precisa sair na rua procurando mais gente para resgatar humano e não humano. Dentro da casa. Já vai encontrando na família, vai fazendo, bom, tá difícil para você, eu faço, pode deixar, meu irmão. Tá difícil para você, minha mãe, eu faço. Tá difícil para você, meu pai, eu faço. Daqui a pouco tá soterrado. Não consegue nem mover. Aí tem que passar por terapia para dar pro outro o que é do outro. E aí vem a espiritualidade, que pode aparecer em qualquer ponto da jornada. Só volta a ser quem você é. E esse ser, essa presença, é o que a gente está buscando. Não é em si uma mentalidade, não é em si uma forma de pensar, não é em si uma forma de sentir. Porque a gente olha para as pessoas realizadas ao longo da eternidade, elas têm personalidades diferentes. Elas são ondas diferentes. A gente olha para Chico Xavier. A gente olha para outras pessoas. Pensa não em grandes mestres. A Anne Besant, Leadbeater. Tem várias pessoas em linhagens diferentes. Percebam, elas têm personalidade. Mas a água que elas realizaram é a mesma. Então, cuidado
para a gente não ficar até na espiritualidade tentando se colocar num padrão. Cuidado, especialmente porque outra vez esse é um grupo compassivo. E o compassivo, quem sente empatia, às vezes tem tanto chamado para aliviar a dor que acaba fazendo pelo outro. E fazendo pelo outro se põe também na mão do outro. Porque daí você faz, atira a primeira pedra também. Você faz. Aí uma hora você solta, você tira a sua rodinha do velotrol da pessoa que você está ajudando. A pessoa capota. Aí, o que você faz? Se responsabiliza. E vai lá e continua remando pela pessoa, fazendo pela pessoa. Coloca a rodinha de volta. E é mais responsabilidade emocional. Mais responsabilidade. E essa rodinha, você sabe qual é. Pode ser uma rodinha financeira, pode ser uma rodinha de simplesmente ficar o tempo todo incentivando o outro, pode ser uma rodinha de você se responsabilizar também pelo que o outro não está fazendo no trabalho que é a própria cura dele, dela. Tem tantas formas. Você se colocar menos para o outro se sentir mais. Essa é clássica também. Então você está numa relação tóxica, onde o outro tem algum buraco, e daí como que você resolve aquele buraco por compaixão? Você faz isso também. E aí no fim das contas você fala que é por amor. Pode ter sido por amor pelo outro, mas foi por falta de amor próprio também, né? Então, olha como a gente vai se encaixando e desencaixando. E olha e diz, esse aqui é o drama da onda. E se diverte com o drama da onda. Diverte, ou seja, com cuidado, entende? É como se fosse um filme dramático do ego. Passando na frente do coração de Deus, da deusa. Olha todo esse drama como uma forma de entretenimento divino, uma comédia lila. Divina. As nossas dores, os nossos amores. Mas vai para um lugar mais profundo, de água. Vai para um lugar de realização e lembra, você não pode falhar isso. Não é o outro que vai validar isso, não é você que vai validar isso no outro, mesmo com toda a compaixão que você queira que o outro dê certo, não é você. A gente pode fazer alguma coisa a nível psicológico terapêutico, mas espiritualmente é só cada uma que abre a porta do lado de dentro. A gente não tem como chegar no coração de ninguém e abrir porta. A maçaneta está sempre do lado de dentro. E é cada pessoa que deve abrir essa porta. Então, liberta o outro, por favor, e se liberta. E lembra, você não pode dar errado. Ah, Patrícia, seria assim, mas agora eu já tenho essa idade. Não, Patrícia, era assim, mas eu sofri um trauma. Você não pode dar errado. Está em você. Todo mundo que já teve algum tipo de realização espiritual, seja numa meditação, seja na ayahuasca, seja debaixo de uma cachoeira, seja debaixo... Sentiu isso. Está em você. Não importa como você tenha tido esse vislumbre, tomando um passe, escutando um pastor, recebendo, tomando, como que chama? A hóstia. Não importa onde. Em algum momento você pegou e falou, nossa, está em mim. Você não pode dar errado. Lembra disso e se acolhe nisso. Para você não se sentir um fracasso dentro dos dramas que a onda vive naturalmente. E tenta, de alguma maneira, com essa realização, tornar a vida menos dramática do lado de dentro. Do lado de fora é vendaval. Não dá para segurar. Olha o momento planetário que a gente está vivendo. Mas do lado de dentro. Do lado de dentro. Tenha um refúgio. Tenha um conforto. Tenha um lugar de paz. E lembra que a porta que você abre do lado de fora para isso, para entrar do seu lado de dentro, é a respiração. Pausa a sua respiração. Diminui o passo na vida, o caminhar. Percebe quando a gente entra em ansiedade, como a gente vai andando mais rápido? Diminui. Esteja consciente quando você está sentado, quando você está andando, quando você está deitado. Esteja consciente das ações, da fala. Diminui. E principalmente, o que você deu para o outro para validar você,
vai até lá mentalmente, vai até lá emocionalmente e pega de volta. Não é você que me valida, é você quem quer que seja. Inclusive a sessão de terapia. Tudo isso deve trabalhar com a gente, mas não deve validar a gente. Entendem? Senão também a gente vai lá e projeta no profissional. Daí acabou tudo. Aí acabou tudo. É igual a gente chegar, fazer a transição para o veganismo e chegar para uma nutricionista não vegana e perguntar: você acha que tudo bem eu parar de comer queijo e carne? Então, aí vai acontecer o quê? Validou no externo, acabou. Então, tira do outro. Tira do outro. O que você alcançou no seu coração, guarda como um tesouro. Tenha um refúgio dentro de você. Pode virar bengala, sem dúvida. Tira do lado de fora e realiza: você não pode dar errado. E não importa o momento de vida que você esteja, não pode dar errado e não vai dar errado. É a lei. Está em você. Está em nós. Não tem, nossa, Patrícia, mas eu me demorei tanto para terminar minha relação, me demorei tanto para de repente olhar para minha mãe, para o meu pai, para tentar ajudar, eu demorei tanto para encontrar, para deixar o meu dom, o meu talento. Eu fiz tudo e agora mudou e eu não sei para onde ir, já é uma fase da minha vida que eu deveria saber para onde ir. Quem te falou que tinha fase da vida? Onde está esse manual? Que fala que em tal idade tem que realizar alguma coisa, na outra tem que realizar outra coisa e aqui já passou o tempo. Onde está esse manual? Quem foi que escreveu esse manual? Para! As pessoas se realizam em qualquer momento, elas se apaixonam durante toda a vida. A gente se encontra e se desencontra numa linha de tempo enorme. Rasga esses manuais, que são as validações externas. E lembra, isso é pertinente à onda. Olha para o lado de dentro e lembra sempre, já está em você. Já é você. Não tem como falhar isso. Não existe como falhar, é a lei. E enquanto isso, na dramatização da espiritualidade, a gente vai aprendendo, a gente vai se curando, a gente vai vivendo esses pequenos dramas e a água vai simplesmente subindo e descendo nessa onda, sem nunca ser alterada. Então a identificação que a gente deve buscar através da consciência é no céu. A consciência que a gente deve buscar é na água. Então percebam, é como se fosse uma frequência. Sabe quando a gente está escutando rádio? Quem lembra? Rádio de lá do botão. Olha eu deflagrando a minha idade. Aí a gente vai e tá no lugar errado, aí tá tentando escutar a música e fica um shhh. É isso. Daí você alinha e fala: nossa, esse shhh é do lado de fora. A música é do lado de dentro. Precisa sintonizar, é a palavra. Sintonizar. Grandes escritores, pintores iniciaram seus trajetórios já em idade avançada. Exatamente, exatamente. Então não tem manual. Não existe forma de dizer agora já foi, agora já é, agora... Não é. Não é. Tira isso do lado de fora. Vive a sua vida. Vive a sua vida lembrando que Deus está vivendo através de você. O divino está vivendo através de você. Você não pode dar errado. Você não precisa fazer para ser amado, para ser amada. Você não precisa alcançar algo para então ter a felicidade. Você está tudo dentro. A gente só precisa ir navegando esses lugares de dramatização e encontrar essa paz, esse refúgio interior no coração. Então eu venho aqui pedir encarecidamente para a gente só se lembrar disso. Só se lembrar que é dentro. E do lado de fora é uma manifestação de novo, onde a gente pode navegar pela psicologia, pela terapia. Ontem, dentro do que a gente está estudando, o estudo feminino, ficou a reflexão de quem a gente se tornou. E pensem, por favor, nisso até a semana que vem, porque essa donzela que perde as mãos, ela se tornou aquele que foi falar com o pai dela, dentro dos arquétipos que a gente está estudando, mas colocando lá de fora como personificação, ela se tornou o agressor? Então vou refletindo sobre isso durante a semana. Não deixa que a onda de vocês seja uma reação à onda que atingiu vocês, ao rochedo que atingiu vocês, ao que quer que seja que tenha acontecido. Continua sendo você.
pautada em virtude e encantamento. Continua encantado, encantada com a vida. Continua mantendo os teus olhos com chama, o seu coração aceso, o seu corpo com vitalidade, não importa a idade, vitalidade. Tem corpos jovens que não têm vitalidade nenhuma, que não tem pulso. A gente pega e não tem pulso. Independente da sua idade, sinta a vida em você, vitalidade no seu corpo, chama nos seus olhos, encantamento, respeito, reverência no seu coração. Tem algo maior em tudo, em todos, através de você, em você. Essa é a sua responsabilidade não é ser outra pessoa. Se encontra, por favor, nesse lugar. E para ir para esse lugar, respira. E para se manter nesse lugar, entrega constantemente. E lembra sempre, você já basta. Você, do jeito que você é amado, você é amada. E aí, tendo esse caminho, aí se põe dessa forma para quem está perto, porque quem está perto está buscando tua validação também. Dentro dos círculos que você está, de alguma forma, e aí a responsabilidade disso, se tornar responsável para devolver para o outro. Para a gente parar esses ciclos, porque isso está inconsciente na nossa sociedade. A gente está se validando um no outro e as pessoas estão se validando em nós. Devolve para a pessoa também. Liberta a pessoa. Se liberta dela e liberta a pessoa. E vê como isso fica mais leve. Muito obrigada. Que reverbere aí dentro. A gente daqui vai para Bhagavad Gita. Lembra, por favor, durante todo o dia, cada momento, é só lembrar. Já basta. Porque quando você lembrar disso, você vai parar essa validação no externo. E você vai conseguir olhar para o outro e falar, é sua opinião, bendito seja, bom caminho. Mas a gente não vai ficar triste, infeliz. O que a gente pode fazer mais, então, para merecer o amor do outro? O amor, ele precisa ser incondicional. E se o outro não te dá esse amor, que você se dê esse amor. Aí não precisa ficar correndo atrás do outro, pro outro dar o amor, pro outro validar, pro outro fazer alguma coisa. Você já tá fazendo. E aí fazendo por você, você entrega pro outro também. Pro outro ficar ligado a você? Não, pro outro encontrar o caminho dentro dele. Se liberta do outro. E você vai perceber que você vai libertar o outro também. E isso é um pedido pro outro crescer, inclusive. Fala, não é comigo. Esse é o seu trabalho. Faz e tenha a coragem de soltar. Tenha a coragem de ver o outro passar pelo que ele precisa passar para crescer. Para de ser mãe da sua mãe, do seu pai, do seu vizinho, do seu marido, da sua esposa. Não é assim que a compaixão faz. Deixa aí, liberta o outro e se liberta do outro. Para que a gente possa atingir maturidade espiritual. Essa maturidade espiritual é outra pessoa? Não, é só a gente deixar de ser criança. Só isso. Naturalmente. Já é, você não pode falhar. E do jeito que você é amado, você é amada. Graças, gente. Pedi pra gente ler a coluna pra gente ir pra Gita antes que dê 11 horas da manhã. Coluna ereta. Fechando os olhos. Inspirando, expandindo a caixa torácica. E na hora de expirar, toma consciência do teu ventre. Então, inspira, focando nessa expansão da caixa torácica. E expira,
realizando que o teu diafragma se movendo vai provocar uma movimentação no teu terceiro chakra. E olha só que coisa interessante, vai pensando, realizando, sentindo, conscientizando. A respiração permite que você expanda a caixa torácica e na expiração o teu ventre é alterado, a tua região abdominal é alterada, em um colapso que deve se manter ainda assim na firmeza da coluna. A região do abdômen tem o eu inferior, o umbigo. Usa uma musculatura e o desenvolvimento dessa musculatura para manter contido o seu umbigo. Uma força na paravertebral, na sua coluna, para você se manter ereto, ereta. E uma consciência que essa respiração provoca o cardíaco e não só a caixa torácica a nível físico. A consciência de tudo isso leva a uma prática de fogo, segundo o tibetano. E essa prática de fogo é para te acender por dentro. Para te aquecer do lado de dentro quando o mundo parece frio, sem suportar a onda que você é, o teu talento, o teu coração. Portanto, essa prática é de acolhimento interior, de autocompaixão. Para que esse fogo te valide. Para que esse fogo ilumine a onda que você é. Para que queime a onda que você é. Para que a água prevaleça no eterno paradoxo de tudo que pode existir ao mesmo tempo, no grande céu da consciência, como ondas momentâneas. Se identifica a cada momento com o divino, com Deus, com o céu, com essa chama que ilumina, que aquece, que queima a impureza, com a verdade. E deixa que essa verdade abra esse céu interior. Esse céu que se fecha, às vezes está na mente, às vezes no coração e às vezes no corpo físico. Aqui e agora se invoca que esse céu se abra. Se abra para clareza e lucidez. Se abra para perdão. Para que as mágoas possam desaguar do coração, fluir, para que o fogo possa cauterizar as feridas. Esse céu se abre no corpo físico para que as somatizações possam ter suas dores aliviadas e eventualmente curadas. Nesse céu aberto da consciência que aqui é invocado, volta para casa. Você não precisa se tornar outra pessoa. Nem para merecer o amor de alguém ao seu redor, de outra onda nesse vasto mar. E nem para merecer o amor de Deus. E percebe que se projeta assim no mundo e se projeta assim no céu.
Desconstrói que você precisa dessa transformação. Você só precisa deixar de ser quem você nunca foi. Volta para casa. Volta para casa. Permanece em casa e seja a casa. Seja a morada temporária de Deus, aqui e agora. E observa para que o mundo não faça morada em você. Você já chegou, você já é. Você, como água, basta. Nesse vasto céu aberto, permanece. Para que esse vasto céu aberto permaneça em você. Inspirando, expirando as palmas juntas. Namastê. Abrindo os olhos. Muito agradecida pelo tempo, pelas reflexões, pelos sorrisos, pelo riso, pelas trocas através dos comentários e olhares também, pela presença de quem está aqui mesmo com a câmera fechada e que colabora com esse campo. Sempre uma benção poder estar aqui. Amanhã a gente continua com outras reflexões e agora, em momentos, abrimos a Bhagavad Gita para continuar no 3º capítulo. Muito agradecida, gente, que reverbere aí no coração, na mente e no corpo físico. Até já!